Blog Profissão Professor apresenta o alfabeto dos bichos. Hoje vamos aprender sobre as letras do alfabeto e também sobre as curiosidades sobre cada bicho. Vai ser bem legal participar dessa aventura. Letra A de águia. Curiosidades sobre as águias. A maioria das espécies de águias vive na Ásia e na África. Uma águia normalmente põe de 1 a 4 ovos. As águias são uma das maiores aves do planeta. Águias podem ver a uma distância de 3 quilômetros. Letra B de baleia. Curiosidade sobre a baleia azul. O filhote da baleia azul ingere cerca de 600 litros de leite diariamente. A baleia azul nada a uma velocidade média de 8 quilômetros, podendo atingir 30 quilômetros por hora. As baleias azuis comunicam-se através da emissão de sons de baixa frequência. Letra C de cabra. As curiosidades sobre as cabras. As cabras e os bodes são mamíferos herbívoros e adoram capim. E ruminantes, isto é, mastiga o mesmo alimento mais de uma vez, e este alimento leva de 11 a 15 horas para passar através dos seus 4 estômagos. Por isso, vemos eles mastigando sempre. Letra D de dromedário. Curiosidades sobre este bicho. O dromedário é um mamífero da espécie do camelo. Ao contrário do camelo asiático, essa espécie possui apenas uma corcova, que é a sua característica mais marcante. O dromedário é capaz de viajar por até 160 quilômetros no deserto. Os machos são geralmente maiores do que as fêmeas, pesando entre 400 e 600 quilos e medindo entre 1,8 e 2 metros de altura. Letra E de elefante. Curiosidades sobre este animal. Elefantes adultos podem comer até 136 quilos de comida por dia. A gestação de um elefante é a mais longa do planeta. A gravidez dura cerca de 22 meses. Em geral, eles só dão à luz a um bebê por vez. Elefantes podem escutar seus sons até 8 quilômetros de distância. A pele dos animais é tão sensível que ele pode sentir quando uma mosca pousa sobre o seu corpo. Letra F de foca. Curiosidades sobre este belo animal. As focas vivem em bandos e são encontradas em águas calmas e muito frias, como a Antártida e o Círculo Polar Ártico. Seu corpo é envolto por uma grande camada de gordura que funciona como isolante térmico. Quando adultas, as focas medem em média 1,70 metros de comprimentos e o seu peso médio é de 8 a 100 quilos. Elas se comunicam entre si através da emissão de sons graves. Letra G de gaivota. Curiosidades sobre esta ave. A gaivota é uma ave marinha.
Existem diferentes espécies de gaivotas, entretanto, de maneira geral, essas aves se destacam por serem robustas, possuírem asas compridas e estreitas, cauda curta, bico forte e pés com membranas natatórias. As gaivotas são aves onívoras e que se desenvolvem bem em regiões modificadas pelo homem. Letra H de hipopótamo. Curiosidades sobre este animal pesadão. Nativos da África, os hipopótamos são os terceiros maiores mamíferos terrestres, ficando atrás apenas dos elefantes e rinocerontes brancos. Os hipopótamos podem prender a respiração por uma média de 5 minutos, tempo suficiente para que eles possam caminhar ao longo do leito de um lago ou rio. Letra I de iguana. Curiosidades sobre este animal fantástico. Os iguanas são encontrados em quase todos os países da América Central, em florestas tropicais pelo mundo e no norte do Brasil. Eles podem medir até 1,80 metros de comprimento. As iguanas fêmeas depositam seus ovos, que têm a casca mole, na areia ou sob folhas secas. Letra J de jacaré. Curiosidades sobre este animal. Os jacarés são parentes próximos dos crocodilos, mas são menores e têm uma aparência ligeiramente diferente. Eles são encontrados principalmente na América do Sul, mas também podem ser encontrados em algumas áreas da América Central e do Caribe. Os jacarés são excelentes nadadores e têm uma força surpreendente. Eles são capazes de pular fora da água e atingir alturas de até 3 metros. Eles têm uma dieta carnívora e comem uma variedade de animais, incluindo peixes, aves, mamíferos e até mesmo outros jacarés. Letra K de cacapo. Curiosidades sobre esta ave. O cacapo é um animal noturno e passa a maior parte do dia dormindo em seu ninho. Ele tem uma aparência única, esverdeada e bico curto e largo. O cacapo é o maior papagaio do mundo e pode pesar até 3,5 kg. Ele tem uma dieta vegetariana e se alimenta principalmente de frutas, sementes e plantas. O cacapo é uma espécie ameaçada de extinção. Atualmente existem menos de 200 indivíduos na natureza. Letra L de leão. Curiosidades sobre esta fera da selva. Os leões são os únicos membros da família dos felinos a ter uma juba, que é um conjunto de pelos longos em volta do pescoço. Eles são considerados animais mais fortes proporcionalmente ao tamanho do corpo entre todos os felinos. Os leões são animais sociais e vivem em grupos chamados de alcateias, que são liderados por um macho dominante. Eles são carnívoros e se alimentam principalmente de grandes animais como zebras. Letra M de macaco. Curiosidades sobre estes primatas. Os macacos são animais mamíferos pertencentes à ordem dos primatas. Eles são encontrados em uma variedade de habitats ao redor do mundo, desde florestas tropicais
até montanhas e savanas. Os macacos são conhecidos por sua inteligência e capacidade de se adaptar a diferentes ambientes. Existem muitas espécies diferentes de macacos, incluindo macacos-aranha, macacos-prego, entre outros. Eles geralmente se alimentam de frutas, folhas, sementes e insetos, e muitas espécies vivem em grupos sociais complexos. Algumas espécies de macacos são ameaçadas de extinção devido à perda de habitat e caça ilegal. Letra N de Naja. Curiosidades sobre esta serpente. As najas são serpentes venenosas que são encontradas principalmente na África, na Ásia e na Europa. Elas têm um corpo alongado e uma cabeça triangular, o que lhes dá uma aparência muito ameaçadora. As najas são capazes de injetar uma dose muito grande de veneno em suas presas, o que as torna muito perigosa para os seres humanos e outros animais. As najas são serpentes de caça noturna e se alimentam principalmente de roedores, aves e outros pequenos animais. Letra O de onça. Curiosidades sobre as onças. Existem 3 espécies de onça: a onça pintada, a onça parda e a onça preta. As onças são encontradas na América do Sul, América Central e América do Norte. Elas são animais solitários e geralmente só se reúnem para a reprodução. Elas têm uma visão muito aguçada e são capazes de enxergar até 6 vezes mais longe do que os seres humanos. As onças são animais muito ágeis e podem pular de árvores e grandes alturas sem problemas. Letra P de pavão. Curiosidades sobre este animal magnífico. Os pavões são aves conhecidas pelo seu belo rabo colorido. Eles são originários da Ásia e da Europa, mas também podem ser encontrados em outras partes do mundo. As fêmeas dos pavões são muito menores e menos coloridas do que os machos. É o macho que exibe o belo rabo colorido para atrair a atenção das fêmeas. O rabo do pavão pode medir até 1,80 m de comprimento e é composto por muitas penas chamadas de penachos. As fêmeas dos pavões são responsáveis por botar e cuidar dos ovos e dos filhotes. Letra Q de coati. Curiosidades sobre este animal. Os coatis são animais noturnos e passam a maior parte do dia dormindo em tocas ou ninhos construídos em árvores ou em outros locais elevados. A dieta dos coatis inclui principalmente insetos. Esta dieta ainda abrange o consumo de uma grande variedade de frutos, bromélias e consumo eventual de pequenos vertebrados. Letra R de raposa. Curiosidade sobre as raposas. Existem mais de 30 espécies diferentes de raposas no mundo, com tamanhos e aparências bastante variadas. Algumas raposas são tão pequenas quanto um coelho, enquanto outras são grandes o suficiente para caçar coelhos. As raposas são animais muito inteligentes e são conhecidas por serem astutas,
e habilidosas em encontrar alimento. Elas também são excelentes cavadoras e são capazes de cavar buracos para se protegerem do frio e da predação. As raposas são animais principalmente noturnos, o que significa que são mais ativas à noite. Letra S de sapo. Curiosidades sobre os sapos. Os sapos são caracterizados por suas pernas curtas e corpo arredondado e possuem pele úmida e viscosa. Os sapos são animais noturnos, geralmente são encontrados perto de fontes de água, como lagos, rios e pântanos. Eles se reproduzem em água, onde as fêmeas depositam seus ovos. Os sapos têm pulmões e também podem respirar através da pele. Eles se alimentam principalmente de insetos, mas algumas espécies também podem se alimentar de pequenos invertebrados e até peixes. Algumas espécies de sapos têm a capacidade de liberar substâncias tóxicas para se defender de predadores. Algumas espécies de sapos são ameaçadas de extinção devido à destruição do habitat, poluição e uso de pesticidas. Letra T de tatu. Curiosidades sobre o tatu. O dorso é protegido por uma carapaça formada pela sobreposição de escamas dérmicas muito rígidas que conferem aos tatus proteção contra predadores e contra o substrato quando estão cavando. Os tatus são carnívoros, ou seja, se alimentam de outros animais. A grande maioria das espécies se alimenta de apenas invertebrados, como insetos, minhocas e pequenos aracnídeos. Os tatus são animais noturnos e são ativos principalmente durante a noite. No entanto, algumas espécies de tatus também são ativas durante o dia. São excelentes cavadores e são capazes de cavar buracos profundos para se esconder e se proteger de predadores. Letra U de urso. Curiosidades sobre os ursos. Os ursos são animais muito grandes e podem pesar dezenas de quilos ou até mesmo centenas de quilos. Alguns ursos são tão grandes que são capazes de levantar até 600 quilos com uma única pata. Os ursos têm uma dieta principalmente herbívora, mas algumas espécies também se alimentam de pequenos animais, como peixes e insetos. Os ursos têm uma camada de gordura sobre a pele que os ajuda a manter-se aquecidos durante o inverno. Algumas espécies de ursos, como o urso polar, têm uma camada de gordura especialmente espessa que os ajuda a suportar as condições de frio extremo do Ártico. Os ursos são animais muito fortes e são capazes de arrancar troncos de árvores com as patas. Alguns ursos também são excelentes nadadores e são capazes de nadar por várias milhas. Letra V de vaca. Curiosidades sobre as vacas. As vacas são animais sociais e formam rebanhos unidos. As vacas têm uma maneira única de se comunicar umas com as outras por meio de uma variedade de vocalizações e linguagem corporal. As vacas têm um olfato excelente e podem detectar odores até 8 quilômetros de distância. As vacas podem dormir em pé, mas deitam-se quando querem descansar ou dormir
profundamente. Letra W de Uólabe. Curiosidades sobre este animal. O uólabe é um marsupial. Eles são nativos da Austrália e têm uma aparência similar ao canguru, mas são menores em tamanho. O uólabe tem um pelo cinza ou marrom e uma cauda comprida e peluda. Eles vivem em grupos sociais chamados de trotes e são encontrados em florestas, pastagens e áreas semiáridas da Austrália. Os uólabes são animais herbívoros e se alimentam principalmente de granias, mas também comem frutas e legumes. Eles são conhecidos por serem ágeis e bons saltadores e podem saltar até 3 vezes o comprimento do seu próprio corpo. Letra X de Chechel. Curiosidades sobre esse tipo de ave. O chechel habita árvores baixas do cerrado, orla das matas de galeria e bordas de florestas, sobretudo de várzea. Alimenta-se principalmente de frutos e sementes. Também saqueia os ninhos de outros pássaros para comer os ovos. Para pôr seus ovos, ele confecciona o ninho com folhas de palmeiras, gravetos e capim. A curiosidade fica por conta da construção, que possui a forma de uma bolsa pendurada. Em geral, coloca 2 a 3 ovos por ninhada, nas cores branco e azuladas. Letra Y de Iaque. Curiosidades sobre este grande animal. O iaque é um animal selvagem que é nativo da Ásia Central. Os iaques são animais de grande porte, com uma pelagem grossa e espessa que os protege do frio extremo das montanhas onde eles vivem. Eles têm chifres largos e curvos e uma cauda longa e espessa. Os iaques são animais herbívoros e se alimentam principalmente de granias, mas também comem arbustos e frutas. Eles são comumente encontrados nas montanhas do Himalaia, Tibete e Mongólia, além de serem usados como animais de trabalho para transporte de cargas. Os iaques também são criados pelos habitantes locais para sua carne, leite e couro. Letra Z de zebra. Curiosidades sobre este lindo animal. As zebras são impressionantes cavalos listrados de preto e branco que são nativos da África. Eles são conhecidos por sua aparência distinta, com estreitas listras pretas sobre um fundo branco que cobrem todo o corpo. As zebras são animais sociais e vivem em rebanhos que podem variar em tamanhos de apenas alguns indivíduos a várias centenas. Cada rebanho é liderado por um macho dominante e as fêmeas e seus filhotes constituem a maioria do rebanho. As zebras são herbívoras e se alimentam principalmente de granias, mas também comem folhas, frutas e cascas quando a grama é escassa. As zebras são capazes de sobreviver em uma variedade de tipo de habitat, incluindo pastagens, savanas e bosques.